Paz de Cristo, hoje com a primeira leitura do dia, que é do Velho Testamento, da primeira Bíblia. A primeira Bíblia ela vai até Malaquias, ela vai de Gênesis a Malaquias, a primeira Bíblia. Ok? A primeira Bíblia que os primeiros cristãos usavam sempre foi a Bíblia que já tinha sido traduzida para o grego. Os apóstolos usavam, todos, era a Bíblia que eles tinham acesso. E era a Bíblia que já estava montada. A Igreja Católica não inventou a Bíblia que estava no grego, que foi traduzida antes de Cristo vir à Terra. Não foi a Igreja Católica que inventou. Cuidado com esse pessoal de internet, que eles não têm informação das coisas e fica falando blá 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 na internet. A Bíblia judaica não era montada como é hoje. Na época de Cristo, não era. Se você for inteligente, você vai pesquisar. Se você acredita em tudo que o pessoal de internet fala, você corre um grande risco de errar muitas vezes. Quanto mais você confiar só, a internet ela é boa, ela ajuda, mas depende de quem você vai escutar nela. Se você der ouvido para preguiçoso que só copia e cola e não vai a fundo, você vai ser mal informado. Ok? A Bíblia, primeira Bíblia que vai de Gênesis a Apocalipse, e não é só 39 livros, não é. 39 mais 7, vai dar 46 livros. Já estava essa Bíblia escrita quando Cristo veio. Ok? Os apóstolos já usavam ela. Os apóstolos que sabiam ler, nem todos sabiam ler. Provavelmente aqueles que sabiam ler, lia para aqueles que não sabiam. E aqueles que tinham condição de obter. A Bíblia era muito cara. A Bíblia era muito cara. Lembra daquele perfume lá que era muito caro? A Bíblia era mais cara ainda do que aquele perfume. Mas isso ninguém vai te ensinar, porque as pessoas só falam mal dos outros. Só algumas pessoas tinham condição de ler uma Bíblia. Só algumas pessoas. O Novo Testamento não tinha escrito. O Novo Testamento foi montado entre o ano 300 e 400 da era cristã. Se você não acredita, não posso fazer nada. Se acredita aí nesses que só sabe falar mal dos outros. Ok? E a Bíblia antiga que os cristãos usavam, os que tinham condição de conseguir, que era muito caro e não era todo mundo que sabia ler, era a Bíblia que, acho que é Septuaginta que fala, Septuaginta, eu não sei falar direito esse nome, gente. É a Bíblia que foi traduzida para o grego antes de Cristo nascer. Antes de Cristo nascer. Só os gregos em Alexandria. Foi em Alexandria que foi feito isso, e foi pelos próprios judeus que foram traduzidos, porque tinha muito judeu fora de Jerusalém. Naquela época não era chamado de Estado de Israel. O Estado de Israel é novinho, é bebê. Naquela época ou era Jerusalém ou era Samaria, as capitais. Samaria era das 10 tribos, mas já tinha sido destruído, já está um monte de gente lá em Samaria. Aí, samaritano, lembra samaritano? Samaritano era 10 tribos misturado com o povo da Síria. Então eles ficaram chamados de gentios.
Vem conosco, Senhor Jesus. Ajude-nos, porque tem muita coisa que eu ainda não sei. Porque eu passei 47 anos da minha vida ouvindo pessoas que só contaram para mim metade da história. Escondeu outra metade. Tem muita gente nessas igrejas que só sabe metade da história, a outra está escondida. Por quê? Porque os preguiçosos, esse é um bom nome para falar, os preguiçosos escondeu parte da história do cristianismo, porque tá com preguiça de te ensinar, porque eles teriam que mudar alguma coisa, porque eles tinham que mudar, teria que mudar até o próprio comportamento deles. Ok? Então é melhor esconder, né? Só que agora veio à tona tudo e vai vir mais coisa. Para honra e glória no nome de Jesus. Então, a Bíblia escrita por grego, a Bíblia hebraica escrita pro grego, foram feitas pelos próprios judeus. Moravam muitos judeus fora de Jerusalém. Já morava judeu no Egito, já morava judeu na Grécia, já morava judeu na Europa, em Roma. Só para você ver ali dia de Pentecoste, quantas pessoas que foram para a festa de Pentecoste, de quantos povos eram, dá uns 10 ou mais. E cada região, que naquela época não tinha esse negócio de estado-nação, eram regiões. Cada região que aquele povo morava, a língua era de um jeito. Só você vê lá em Atos 2. E o povo estava na casa reunido, eles não estavam no templo não, igual vi uma senhora aí de muito respeito no Brasil, mas ela falou outro dia uma coisa assim que eu achei, eu falei, que? Aonde ela arrumou essa informação se a Bíblia não fala isso? Gente, não vai na onda desse protestante reformista não. Eles falam que é só a escritura, mas eles falam as coisas que não estão nas escrituras. Ok? O pessoal que estava lá em oração e jejum estava naquela casa, o cenáculo. E foi ali, eles não tinham liberdade, eles eram cristãos. Lembra que Pedro, lá no dia que pegou o Senhor Jesus, Pedro deu uma de corajoso e depois negou o Senhor Jesus e saiu correndo? Os cristãos não viviam assim no meio do povo, igual essas pessoas pensam, não. Foi só depois da descida do Espírito Santo que eles criaram coragem. Porque é só o Espírito Santo que dá coragem para você ir no lugar onde você está sujeito a ser morto ou preso. Mas esse pessoal de hoje, que nega a história do cristianismo, fica inventando coisa. É sério. É sério. Eu não sigo mais nenhum pastor do protestantismo. Nenhum. Nenhum. Porque eles só contam metade da história. Eles não contam a história inteira. Ok? E fica arrumando desculpa. Ok? Vem conosco, Jesus. Nos livra do engano. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Pode ser mal arqueológico, gente. Tudo bem, arqueologia é uma coisa. Arqueologia não tem nada a ver com a história da igreja. Arqueologia até os pagãos fazem. Não confunda arqueólogo com quem conhece a igreja desde Atos de Apóstolo 2. Não confundam os arqueólogos, os historiadores, entre aspas, porque eles não contam a história direito. Não confunda com a história do cristianismo que vem desde Atos 2, da Igreja de Cristo, ok? Que tem como alicerce Maria, as outras mulheres, Pedro e os outros apóstolos. É o alicerce. Essa é a nossa história. O resto é invenção de quem quer denegrir o cristianismo. Vem conosco, Jesus, ajuda-nos. Então a Bíblia já existia. A Bíblia antiga já existia, montada em Alexandria. 46 livros. Os apóstolos usaram. Ok? A Bíblia judaica não era montada. A Bíblia judaica era livros separados.
Pesquisa, gente. Seja inteligente. Ah, mas o meu rabino, se o seu rabino realmente for honesto, ele vai contar a história direito. O que era sempre ali o rolo junto era a Torá, 5 livros. 5 livros. Não era 39 livros, não. Igual os protestantes contam por aí. Ah, porque nós seguimos os judeus. Os judeus não tinham 39 livros grudados. Tinha um rolo da Torá, 5 livros. Os outros livros eram tudo separado. E em Alexandria, esqueci o nome da pessoa lá importante que tinha na época, chamou 70 sábios judeus e falou: quero que vocês traduzam para o grego. E eles traduziram 46 livros. Acredite se quiser. Não foi 39, foi 46. E os apóstolos leram esses livros. E os apóstolos não escreveu nada contra aquela Bíblia grega. Eles não escreveram. Se tivesse alguma coisa contra, eles tinham colocado, Paulo tinha colocado nas cartas. Não tinha. Ok? Agora, quem esconde metade da história para você, vem com essa história dizendo que era 39 livros. Gente, não, era 5 livros da Torá, o rolo, e o resto era livros separados, que depois nem sei que ano, tem que pesquisar. Quando que os judeus colocou tudo num livro só? Pesquisa. Os judeus não quiseram os outros livros, mas eles já tinham passado para o grego. Na época que foi passado por judeus sábios. E já tinha passado para o grego já. Os modernos não quis. Muito deles porque para discordar de Jesus de Nazaré. Porque quando eles montaram a Bíblia, Jesus já tinha vindo. Tem textos em Isaías que mudaram. Gente, raciocina. Quem não ama Jesus de Nazaré vai dar sempre um jeitinho de tirar ele da jogada. Agora você que diz que eu amo Mashiach, eu amo Yeshua, eu amo. Você ama, mas você segue quem não ama ele. Então você decide, ou você ama ele ou você ama quem não segue ele. Vem conosco, Jesus, que a tua verdade seja pregada e a mentira caia por terra. As minhas verdades. Sabe quem conta minhas verdades? É o inimigo. O inimigo, ele conta minhas verdades para enganar o povo. Ele foi lá e enrolou a Eva no jardim com uma história lá que ia ser como Deus. A Bíblia já falava. A Bíblia já fala. Não sei se Eva conhecia, mas a Bíblia já estava falando lá que Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Mas o inimigo conseguiu lá enrolar, comer as verdades, enganar para desobedecer a Deus, para comer o fruto proibido. Gente, quem enrola, quem fala meias verdades é o inimigo. Igreja e doutrinas que só contam meias verdades, escondem as outras coisas, para te enganar, está seguindo o exemplo da serpente. Se está escondendo as coisas e te contando só meia coisa, quem esconde, quem conta assim as coisas meio que disfarçado, olha, mas não é bem assim, mas é a serpente, gente, é o diabo, não vê lá em Gênesis. Quem falou para Eva? A Bíblia é resumidíssima. Nós não sabemos quanto tempo a serpente ficou na cabeça da Eva. E nós não sabemos o tanto de coisa que ela falou para Eva. Nós não sabemos. Você não sabe, então não julgue. Tem gente que fala, eu queria ver a Eva. Meu filho, se fosse você, você ia ser pior que a Eva. Ia ser pior. Ok? Você não tem ideia de quanto que a Eva passou. Ninguém sabe. As meias verdades. Mas não é bem assim. Quando alguém vir pregar a Bíblia para você e falar, mas não é bem assim.
e seja a voz da serpente, porque a Bíblia diz sim, sim, não, não. Eita, lamaracaxi, vem Jesus, ele calamachinai, ore ela xoi, manahá. A Bíblia diz sim, sim, não, não. Quando as pessoas dizem mas não é, mas não é, isso aí já é conselho da serpente do Éden. Vamos ler a leitura de hoje, a primeira leitura de hoje, porque tem outras leituras que eu não estou fazendo. Por enquanto estou fazendo só a primeira leitura. Ok? Pode ser que vai chegar um dia que eu vou fazer todas as leituras, mas eu teria que fazer 3 lives. Mas vamos fazer a primeira leitura. Porque eu ainda estou lendo na internet as cartas dos apóstolos e o Evangelho. A leitura de hoje, dia 25 de junho de 2026, é essa aqui. Primeira leitura. 2 Reis 24. Alguns versículos só. Se você quiser ler todo o capítulo. Mas aqui é só alguns versículos. De 2 Reis 24. Só alguns versículos, uma tradução na linguagem de hoje, para que as pessoas possam entender melhor. Ok? Eu vou ler do jeito que está escrito. Mas é 2 Reis 24, versículo de 8 a 17. Você vai lá na sua Bíblia e leia. Se tiver dúvida. Aqui louvado seja o nome do eterno Deus, porque ele preparou uma baiana, uma brasileira baiana, que me deu outra forma de eu sobreviver. Porque se eu tivesse dependendo de qualquer ministério evangélico, eu ia ter que dizer só o que eles quisessem. Porque quando você depende de qualquer ministério evangélico, quando você é sustentado por qualquer um deles, se você não faz como o líder faz, você está frito, como diz a história. No mínimo você vai passar fome porque eles não vão te dar mais dinheiro. Mas aprove Deus, para honra e glória do eterno Deus, preparar uma baiana que não ficou presa a ministério nenhum. Louvado seja teu nome, Senhor. O Senhor é o nosso marido. O Senhor é nosso pai. O Senhor é Deus do órfão, do estrangeiro, da viúva. Vem conosco, papai. Vamos à leitura. Leitura do 2º livro de Reis. Joaquim tinha 18 anos quando começou a reinar e reinou 3 meses em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Noestã, filha de Elnatã, de Jerusalém. Fala do rei Joaquim. Okay? Primeiro tinha o Ezequias, agora já teve Ezequias, teve Isaías, teve Oséias. É só ver lá a história dos reis. Eu preciso falar nisso, eu preciso ler a história dos reis. Não vou ler na internet não, porque é muita coisa, mas pelo menos para mim mesmo. Preciso agora, meu desafio agora é pegar áudio do livro dos reis, ó. Então, aqui nós já estamos no rei Joaquim. Joaquim é aquele da época de Jeremias, da época da Babilônia, lembra? Que eles não acreditavam em Jeremias, maltratavam Jeremias porque Jeremias pegava a verdade. As pessoas não gostam de quem prega a verdade. Eles querem, assim, meias verdades. Igual a serpente fez no jardim. Aí o povo gosta. O Joaquim não gostava, não, de Jeremias pregar. Que isso? Que isso? Eu não acredito que Deus é assim. Eu não acredito que Deus vai fazer assim. Eu não acredito. Tá. E quem diz que Deus precisa que você acredite? E Deus depende da tua fé, da tua crença, para ele ser Deus? Eu não acredito que Deus faz isso. E Deus precisa que tu acredite para ele fazer. Deus precisa.
Deus faz o que Ele quer, a hora que Ele quer. E aceita que é melhor. Vamos lá, Jesus. Joaquim tinha 18 anos quando começou a reinar e reinou 3 meses em Jerusalém. 3 meses. Com os 8 anos já estava reinando. Sua mãe chamava Noestã, filha de Elnatã, de Jerusalém. Eles eram de Jerusalém, que é o reino do sul, a tribo de Judá, viu, gente? Não leia a Bíblia pensando no Israel de hoje, senão você não vai entender nada. Vamos lá. E ele fez o mal diante do Senhor. Olha lá. O Joaquim fez o mal diante do Senhor, segundo tudo o que seu pai tinha feito. Naquele tempo, os oficiais de Nabucodonosor, rei da Babilônia, marcharam contra Jerusalém. E a cidade foi sitiada. Gente, você sabe o que é sitiar uma cidade? Imagina a cidade de São Paulo, o tamanho que aquela cidade é. Deus livre e guarde, que isso nunca há de acontecer em nome de Jesus. Mas imagina sitiar a cidade de São Paulo e não deixar entrar mais alimento lá dentro. E cortar os canais que levam água. Imagina. Eu não estou nem falando das cidades em redor. A capital. Imagina só a capital, que é tão grande, que tem tanta gente. Imagina só cercar a capital e falar quem mora na capital de São Paulo não pode mais sair daí. E a água e o alimento vai ser controlado por nós. Se a gente quiser deixar entrar, entra. Se a gente não quiser, não entra. Você imagina que o desespero, a loucura. E foi isso que aconteceu em Jerusalém, gente. Desespero, loucura, fome, sofrimento, criança. Gente, vocês não sabem o que é isso, gente. O povo não prega, os teólogos não pregam isso. Os teólogos só te pregam a minha verdade. Ok? E os teólogos que só pregam a minha verdade vai cair por terra em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque foi Jeremias que foi honrado. Não foram os falsos profetas que foram honrados. Quem foi honrado foi Jeremias. Hoje nós temos o livro de Jeremias para ler. Hoje nós não temos o livro dos falsos profetas. Nós temos o livro dos verdadeiros profetas. Está na Bíblia, são os verdadeiros profetas. Foram maltratados. Os falsos eram bajulados, mas os verdadeiros eram maltratados. Conheça a história. Vamos lá. Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio em pessoa atacar a cidade, enquanto seus soldados a sitiavam. O próprio Nabucodonosor chegou lá. Sabe onde era a Babilônia? Onde hoje é Iraque. E eles iam andando a cavalo. Os mais ricos a cavalo, os mais importantes a cavalo. Os outros iam andando com flechas. Não. Demorava para chegar, mas chegaram. Chegou e sitiou. Olha lá. Ficou em volta. Circundar. Sitiar é a mesma coisa. Ficou em volta, ok? Olha. Veio em pessoa. O Nabucodonosor veio em pessoa atacar a cidade, enquanto seus soldados a sitiavam. Ah, mas o povo de Deus tem a vitória. Tem quando Deus permite que tem. Se Deus não permitir que não tem, não tem. Põe isso na sua cabeça que você vai entender melhor a Bíblia. Aqui fala que o Joaquim... Aqui, ó. O que o Joaquim fez? Ele fez o mal diante do Senhor. O Joaquim, o rei, fez o mal diante do Senhor, ok? Veio, Deus permitiu que viesse o rei da Babilônia com seus soldados. E sitiou, circundou, ficou em volta de Jerusalém. Então Joaquim, rei de Judá, apresentou-se ao rei da Babilônia. Teve que ir lá conversar com o rei da Babilônia. Teve que ir lá, gente. O Joaquim não estava com essa bola toda, como diz
O Joaquim não tinha mísseis, não. O Joaquim não tinha mísseis inteligentes que ia lá e matava, que vai e mata o inimigo. O Joaquim não tinha isso. Então Joaquim, rei de Judá, apresentou-se ao rei da Babilônia com sua mãe, seu servo, seus príncipes e seus eunucos. Já estava todo mundo passando sede e fome. Ele falou, bom, a única coisa que nos resta é ir lá conversar com o rei. Aí levou todos os parentes, todo o povo da casa real foi junto com ele. E aí, casa real era muita gente, não era 2 pessoas, não. É como se fosse Brasília inteira lá. Todos os congressos, todo aquele povo de congresso, de parlamento, de senadores, de deputados federais. É como se fosse tudo aquilo. E mais os parentes ainda. Ok? E o rei da Babilônia os fez prisioneiros. Então, para que eles não fossem mortos, eles se apresentaram. Para que não fossem mortos. E o rei da Babilônia os fez prisioneiro. Isto aconteceu no 8º ano do seu reinado. Já estava no 8º ano do reinado do Joaquim. E foram presos. Ok? Foram presos. Para não morrer. Na era 70 da era 70 da era cristã, quem sitiou foi o Tito, acho que é Tito que fala, que esses nomes são muito parecidos. Acho que é Tito. É um nome assim, pequenininho, que tem 2 i. Sitiou Jerusalém, só que dessa vez o povo não fez igual o Joaquim e o povo morreu mesmo, queimado. Você conhece a história? Vamos lá. Nabucodonosor levou todos os tesouros do templo do Senhor e do palácio real e quebrou todos os objetos de ouro que Salomão, rei de Israel, havia fabricado para o templo do Senhor. Tinha querubins, tinha um bocado de coisa lá, gente. Só vocês verem lá o que Salomão colocou. Era muito enfeite, era muito bonito, era muito ouro. Era muito ouro. Tinha ídolos. Tinha imagens. Não era para adoração. Mas tinha no tempo de Salomão. Você não sabia disso, não? Você sabia que no tempo de Salomão tinha as imagens? As estátuas? Acho que falando em estátuas você entende melhor, né? Você sabia que o tempo de Salomão tinha estátuas? Não era para adoração, mas tinha. Você sabia disso? Não, você não sabe, porque você só acredita nesse pessoal que vai para a internet contar 10% das coisas. Vamos lá. Conosco Jesus. Olha lá. E quebrou todos os objetos de ouro de Salomão, do rei de Israel, havia fabricado para o templo do Senhor. Tinha um monte de objetos de ouro ali no templo, tinha estátuas ali no templo, tinha um monte de coisa, conforme o Senhor havia anunciado. Ok? É só ver lá as coisas que tinha no tempo de Salomão. Pesquisa o que tinha no tempo de Salomão. Tinha estátua no tempo de Salomão. Pesquisa, gente. Para de ser preguiçoso. Para de ir atrás desse povo de assombro de internet para ganhar Pix. E não conta a verdade para vocês. Porque se eles contar a verdade, eles não vão ganhar mais Pix. Então eles ficam enrolando vocês para vocês dar Pix. Vamos lá. Levou para o cativeiro Jerusalém inteira. Todos os príncipes, todos os valentes do exército. No total de 10.000 exilados. Levou o cativeiro. Jerusalém inteira. Jerusalém inteira. Levou. Porque o rei Joaquim pensou, entre nós tudo morrer, é melhor a gente entrar num acordo. As pessoas que vieram depois de Cristo para cá, todos aqueles que tentaram lutar contra outros reis que foram em Jerusalém, morreram
Vê a história, gente. Por quê? Porque outros se mataram. Tem lá um negócio de maçada, que eles beberam um veneno lá e todo mundo se matou. Ainda tem história que uma mulher conseguiu escapar com as crianças e se esconder. Ah, tem tudo aí na história, gente. Só vocês pesquisarem. Mas o Joaquim, com todo o erro do Joaquim, ele foi mais inteligente que os outros. Ele falou, ó, é melhor a gente se entregar ao rei da Babilônia. Para que a desgraça não fosse pior. Então, por que foi terrivelmente do ano... Começou acho que no ano de 68, 70, 67, 68 para cá, da área cristã. Só se pesquisar. Por quê? Porque o partido político lá da época ficou prometendo para o povo que ia dar vitória para o povo. Mas só tem vitória se Deus estiver nesse negócio. Se Deus não tiver, não tem vitória, não. Se Adonai não aprovar, não tem vitória. Coloca isso na sua cabeça. Para de ser político. Porque Deus usa quem Ele quer. Não importa se é o rei de Judá, se é o rei da Babilônia, Deus Todo-Poderoso usa. E já tinha sido profetizado, e o povo foi cativo para a Babilônia. Levou para cativeiro Jerusalém inteira, todos os príncipes, todos os valentes do exército, num total de 10.000 exilados. E todos os ferreiros e serralheiros, só deixou a população mais pobre no país. Eles fizeram lá um alistamento. Passa aqui, o que você sabe fazer? Ah, você fazer tal coisa. Então, tá aqui na lista, você vai. Eles nem escolheram quem levou. Eles nem escolheram. Teve outros que eles olharam assim e falaram assim, coitado desses pobres aí, nem aguenta chegar na Babilônia. Não vai aguentar nem chegar lá, deixa por aí mesmo. Deixa por aí. Muitos até morreram depois de fome. Deixaram. Esses pobres aí, não tem nada para nos ajudar. O rei da Babilônia ainda escolheu os melhores. Está aqui escrito, gente. Lê Bíblia. Lê da forma correta. Não lê a Bíblia num ano correndo só para você se mostrar que leu, não. Esse aplicativo da liturgia é maravilhoso. Se você quer saber de coisas importantes. Vamos lá. Deportou Joaquim. Peraí. Aqui, ó. 10.000 exilados. De todos os ferreiros e serralheiros, só deixou a população mais pobre do país. Ok? Deportou Joaquim para a Babilônia e, do mesmo modo, exilou de Jerusalém para a Babilônia a rainha mãe, as mulheres do rei. As mulheres, que os reis tinham mais de uma mulher, viu, gente? Dorme nesse barato aí que o pessoal do Velho Testamento tinha uma mulher só não, viu? As mulheres do rei, seus eunucos e todos os nobres do país. Os nobres, que era mais importante. Todos os homens fortes, num total de 7.000. 7.000. Só os mais importantes, viu? Os ferreiros, os serralheiros, que lá fala que foi 10.000, mas esses importantes que eles foram fazendo um censo, pesquisando, ver o que a pessoa tinha de bom para oferecer, os ferreiros, os serralheiros, em número, 7.000 foi todos os homens fortes, no total de 7.000, os homens fortes, 7.000. Os ferreiros, serralheiros, em número de 1.000. Todos os homens capazes de que impunham armas foram conduzidos para o exílio pelo rei da Babilônia. E em lugar de Joaquim, ele nomeou seu tio paterno Mananias, mudando-lhe o nome para Sedecias. Ok? O que ele falou? Ele liderou alguém. Ele falou, vou colocar alguém para liderar vocês. O povo estava indo cativo, mas ele escolheu alguém do próprio povo para liderar. Mas falou, Joaquim não. Esse daí não. Inclusive o Joaquim, a Bíblia fala que ele cegaram os olhos dele, né? Foi cego. Ficou cego. Jesus Santo, vem conosco. Cura-nos. Então ele colocou, porque aí era do jeito que o rei queria.
Deus, pô, esse Joaquim aí já foi reprovado. Ele já viu que o Joaquim não ia servir. Eles não mataram o Joaquim, mas deixou cego, deixou inválido. E em lugar de Joaquim, ele nomeou seu tio, o tio de Joaquim, ok? Matanaías, mudando-lhe o nome para Sedecias. Não sei o que significa Sedecias. Palavra do Senhor, graças a Deus. Acabou a leitura de hoje. E eu vos deixo na paz do Senhor, que o Eterno vos abençoe, vocês e a mim. E Senhor, dá-nos sabedoria. E é através do Espírito Santo que nós obtemos sabedoria. Os anjos do Senhor são enviados para guerrear e nos proteger. A sabedoria, o entendimento, o conhecimento vem do Espírito Santo dentro do nosso espírito. É através do Espírito Santo que está no nosso espírito, é espírito com espírito. Por isso que você precisa ser uma pessoa espiritual. Se você é uma pessoa almática, você só vai ser sentimentalista. Se você é uma pessoa carnal, você só vai querer satisfazer os desejos carnais. Então nós precisamos ser espiritual. Senhor, ensina-nos a ser espiritual. Ensina-nos a entender quando é o Espírito, porque o Espírito de Deus vai atuar no nosso espírito. Não põe a culpa em Deus. A pessoa está lá pulando, fazendo um bocado de coisa, que muitas igrejas se escandalizam com isso, né? Esse que está doido. E põe a culpa em Deus. Não põe a culpa em Deus, não. Porque a Bíblia diz que o espírito do profeta está sujeito ao profeta. O Espírito do Senhor vai tocar o nosso espírito. O espírito do profeta tem que ter um equilíbrio. Quando o espírito do profeta, modo de dizer, gente, para todo mundo que recebe os dons do Senhor, às vezes, não precisa ser necessariamente um profeta, mas todo mundo que está ali recebe a presença do Senhor e a pessoa pula, grita, cai no chão, chora, faz um bocado de coisa e ficam uns crentes uns falando mal dos outros, que também não concordam com isso. A Bíblia diz que o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Então é o profeta que vai se controlar. É o crente que vai se controlar. É o irmão que vai se controlar. Deus deu essa qualidade, essa escolha, essa liberdade para nós. Se a gente está escandalizando, o erro é nosso. Não pode culpar o Espírito Santo, não. E o apóstolo Paulo falou. A igreja de Corinto estava tendo muita desordem. Paulo foi lá e colocou ordem. Tem muitas igrejas pentecostais que estão em desordem. Desordem total. Elas não obedecem Paulo, não. Mas a Bíblia diz, o espírito do profeta está sujeito ao profeta. A Bíblia diz, provar o espírito para ver se é de Deus mesmo ou não. Mas para você saber se o espírito é de Deus mesmo ou não, você também tem que ser espiritual. Você também tem que estar ligado com o Espírito de Deus, senão você não vai saber. E tem um falando mal do outro, outro falando mal do outro, outro falando mal do outro, mas ninguém está entendendo nada. Vamos ver os ensinos dos apóstolos? É os ensinos dos apóstolos que é a doutrina de cristão. Não adianta ir atrás de rabino. Aprender as coisas. Você vai só aprender. Aí não é doutrina de cristão. Aí depois você não entende nada e fica xingando, falando mal dos outros. E vai prestar conta para Deus do que falar. Veja o que Paulo recomendou. O que Paulo recomendou? A organização nas igrejas. Será que as igrejas pentecostais estão seguindo o que Paulo falou? Paulo não proibiu mulher de profetizar na igreja. Paulo não proibiu mulher de orar na igreja. Não é proibido. O próprio texto fala que elas tinham que usar véu. Então é porque elas faziam isso. Elas profetizavam, elas oravam. Elas só não pregavam na igreja. Mas a gente vai ver Priscila lá no livro de Atos dos Apóstolos ensinando os crentes da Ásia junto com o marido dela. Eles ensinavam nas casas, ensinavam, ok?
A mulher ali, a Priscila, ela era como se fosse uma apóstola, junto com o marido dela. Acredite se quiser. Ok? A igreja de Coríntios foi a igreja que recebeu a repreensão porque as mulheres estavam tendo um mau comportamento na igreja. Não é porque elas tinham camuda, não. Isso aí é ignorância desses reformistas. Alguns aí querem deixar a mulher muda, é ignorância. Paulo falou que a mulher profetizava e orava, mas ela devia ter o véu. Tá lá, gente. Só ver 1 Coríntios 7. 1 Coríntios 7 fala do véu, né? E 1 Coríntios 11 fala da ceia. E tem outro capítulo lá que fala sobre casamento, que eu tinha de memória. Mas tá tudo nas cartas dos apóstolos. Tem aqueles textos principais. Tem os textos dos dons, que é Coríntios de 12 a 14 fala dos dons. 1 Coríntios 12 a 14 fala dos dons. Tem o que fala do véu. Tem o que fala dos casamentos. Tem o que falar da ceia do Senhor. Ok? Em vez das pessoas estudar as epístolas de Paulo, uns só sabem falar mal da igreja católica e outros só sabem ir atrás de Eliseu porque quer ficar próspero. Só pensa em coisa para essa terra. Jesus, vem comigo, eu preciso muito de ti, me cubra, eu e a minha casa, cubra-nos, livra-nos do mal, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Abençoe todos aqueles que dão valor à tua palavra, Jesus, todo aquele que quer aprender com sinceridade, abençoa, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, amém. Pai, shalom, shalom.